A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estamos nós mais uma vez para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje o vídeo de número 59. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva para que possamos crescer nesta plataforma, nos ajude com isso. Também compartilhe este vídeo para que assim possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Lembrando que se você ainda não assistiu os vídeos desde o início, acesse aqui os nossos cards, onde você terá acesso a toda a playlist e poderá assistir a partir do vídeo de número 1. É muito importante que você acompanhe desde o início. Mas hoje nós vamos aí dar continuidade na leitura aqui no livro de Números, amém? Então, já vamos direto para a leitura. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha só, não sei se você lembra da nossa leitura lá em Êxodo, quando a palavra de Deus nos diz que juntamente com o povo de Deus saiu toda uma mistura de gente. Você lembra disso? Então, quando ali diz toda mistura de gente, eu lembro que no vídeo eu falei para você guardar isso na sua memória, porque mais na frente nós tocaríamos nesse assunto. E chegou a hora. Você leu aqui no iniciozinho do versículo, vamos voltar aqui, ó. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem é esse vulgo? Esse vulgo é justamente essa mistura de povo. Talvez você não entenda por que eles estão sendo chamados assim, mas veja o detalhe. Hoje, quando eu digo de alguém, por exemplo assim, Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, ou seja, é um apelido. Então, o que é um apelido? É uma forma como a pessoa é chamada. Então, eles estavam misturados com o povo de Deus, como se fossem do povo de Deus, mas não eram o povo de Deus, eram o vulgo. Eles é que vão ter no início desejo por carne, vão começar a murmurar e vão acabar então fazendo com que os filhos de Israel viessem a murmurar também. Eles vão ser mal influenciadores do povo de Deus. E está aqui um dos motivos pelos quais você tem que prestar muita atenção de quem você está deixando à sua volta. Você muitas vezes pode estar andando com alguém que parece ser povo de Deus, mas não é povo de Deus, e essa pessoa está te influenciando em coisas que desagradam a Deus. E aí, parou agora e pensou, poxa, tal pessoa está me influenciando para o mal. Deixe de caminhar com ela, é o melhor que você faz. Vamos voltar aqui à leitura. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Veja, dizendo que se lembravam daquilo que comiam no Egito de graça coisa nenhuma. Eles pagavam um grande preço de escravidão. E tem muita gente que hoje está na presença de Deus e tem essa mesma postura. Lembra da época do mundo. Aí diz, quando eu era do mundo eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. E olha como eu estou hoje. Mas não lembra o preço que pagava. Principalmente o preço da condenação e da morte eterna. Então, seja grato, seja grata por aquilo que Deus tem colocado diante de você, porque Ele é fiel.
para te suprir, para te sustentar e ainda dará para você o melhor, porque esse é o nosso Deus. Amém? Vamos voltar aqui à leitura. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva a cria à terra que jurasse a seus pais? Onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne de comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Veja que Moisés já não aguentava mais esse povo rebelde, insolente, incircunciso de coração. Ora, se Moisés, que está lidando com esse povo há alguns anos, cerca de 32 anos, Moisés está lidando com esse povo e já não aguentava mais, imagina Deus, que vem lidando com o seu povo geração após geração. Deus também fica, por aqui com o seu povo. Moisés vai pedir no âmago a própria morte. Senhor, me mata logo, do que eu estar carregando esse peso de um povo que não é meu. E muitas vezes as pessoas não entendem e acham que o pastor tem vida boa, por exemplo, e não faz nada. Mas entenda, ainda que alguns realmente não façam grande coisa, a maioria dos pastores trabalham, dão a vida pela ovelha e levam sobre os seus ombros todo o peso espiritual, toda a responsabilidade e cobrança da parte de Deus. Por isso, não murmure, não reclame, ore, busque ao Senhor. Não seja um motivo do teu pastor, do teu líder te liderar gemendo, como a própria palavra de Deus nos fala lá em Hebreus. E nós vamos chegar lá no momento da leitura, mas que o teu pastor, o teu líder te pastoreie com alegria, porque você é uma ovelha, um servo, uma serva, uma pessoa de Deus verdadeiramente. Amém? Vamos tornar aqui a leitura. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Veja que Deus vai dar carne a eles, mas Deus não está bonzinho não. Vou dar carne para vocês até sair pelos narizes de vocês.
Deus está fazendo, mas está indignado. Do que adianta? A pessoa receber algo que pediu em oração, mas Deus está indignado com a pessoa. É melhor receber um não de Deus e ter a alegria de Deus sobre si. Volte comigo. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que se lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que se lhes bastem? Veja, Moisés não entendeu. Como assim, Deus? São mais de 600.000 homens. De onde que o Senhor vai tirar carne para tanta gente? Vamos degolar todas as ovelhas, as vacas? Como vamos fazer isso? Ah, Moisés, parece que Moisés não tinha aprendido que quando Deus faz uma promessa, ele se responsabiliza. Quando Deus te prometer alguma coisa, não fique se perguntando da onde Deus vai tirar, como Deus vai fazer. Simplesmente creia e viva o milagre. Milagre não é para ser entendido ou explicado. Milagre é para ser vivido da parte de Deus. Amém? Vamos continuar. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens, os anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Veja, Deus tirou da porção do Espírito que estava sobre Moisés, depositou sobre aqueles homens para que eles recebessem a capacitação de ajudar Moisés a liderar aquele povo, a conduzir aquele povo. Eles vão profetizar para testificar que receberam do Espírito de Deus, mas depois não profetizarão mais, porque afinal de contas eles não eram profetas, vão receber ali apenas em um instante. Eu tenho aí algumas pregações no meu canal, onde eu preguei sobre os dons do Espírito Santo durante 3 semanas, e quando eu prego sobre o dom de profecia, eu falo sobre isso, sobre o ministério de profeta e como a pessoa pode ser usado uma vez ou mais para liberar uma profecia. Mas vamos voltar aqui. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Verdadeiramente, como seria bom que todo o povo de Deus fosse cheio, transbordante do Espírito Santo. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Lembre que um côvado tem por volta aí de 45 centímetros, então quase 90 centímetros de carne que eles podiam andar um dia inteiro pela terra e teriam aí um dia de carne, a sua altura ali espalhada sobre todo o arraial. Carne suficiente para comerem aí um mês inteiro. Continue comigo. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as cordonizes,
o que menos tinha colheira 10 homeres, e as estenderam sobre si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Rataava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Veja, de quem saiu o desejo? Do vulgo, os estranhos que fizeram com que o povo de Deus pecassem, mas sobre eles desceu a ira do Senhor. Isso aqui vai para todo aquele que é ímpio, que não é de Deus e fica influenciando quem é de Deus para o mal. A mão de Deus pesa. A pessoa não ficará impune. Volte comigo. De Quibrote Rataava, caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Veja, a irmã e o irmão de Moisés, Miriam e Arão, vão se levantar contra Moisés em segredo. Os dois vão começar a conversar. Moisés tinha casado com uma mulher estrangeira, com uma mulher que não era do povo hebreu, e eles vão começar a conversar ali. Olha, veja só, Moisés fez isso, está errado, mas Deus não fala só por ele. O que é que eles estão fazendo? Eles estão ali conversando, tramando, querendo tomar o lugar de Moisés. Estão fazendo uma facção no meio do povo. Você já viu isso acontecer? Quando dentro da igreja se levanta um líder de ministério, um diácono, um evangelista, e começa a conversar com os outros, formando uma facção, uma divisão contra o pastor, contra o líder. Olha só o que vai acontecer, veja comigo, porque Moisés era homem de Deus, e Deus não vai deixar isso impune. Continue comigo. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja que coisa, hein? Deus vai partir em defesa de Moisés. Moisés era manso, não procurou vingança, não procurou agir com as próprias mãos, nem justiça com as próprias mãos. Deus vai defendê-lo. E vai ser claro, sim, eu falo com os profetas. Falo por visão, falo por sonhos. Com Moisés não. Moisés eu falo boca a boca, vista a vista, porque ele é fiel em toda a minha casa, em toda a minha obra. Que coisa, hein? Que maravilha. Continue comigo, veja o que vai acontecer com Miriam e com Arão. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu! Ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida.
Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E esses são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Zetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vófise; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui, para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimás, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Veja que coisa! Lá em Êxodo capítulo 3, você vai lembrar que Deus fez a promessa a Moisés dizendo que seria uma terra que manava leite e mel. Moisés passou isso para o povo, eles foram espiar e quando voltaram, lembraram: verdadeiramente mana leite e mel. Deus não mente nas suas promessas. Amém? Vamos continuar aqui então a nossa leitura. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar.
e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vejam que coisa, hein? A bênção diante dos seus olhos, mas ao invés de olhar para a bênção e para a promessa, eles fixaram os olhos aonde? Na dificuldade. Esqueceram, primeiro, que Deus era com eles, segundo, que Deus havia dito que lhes daria a vitória, que lhes entregaria a terra. Não era que eles estavam saindo na louca, dizendo: ah, Deus é conosco, vamos meter a cara. Não, Deus garantiu. Então, meu querido, minha querida, não olhe para a dificuldade que haverá para conquistar a promessa. Olhe para quem fez a promessa, olhe para a promessa, enfrente as dificuldades e conquiste, porque Deus é contigo. Amém? Estamos encerrando aí mais um dia de leitura. Compartilhe esse vídeo para que possamos chegar o mais longe possível com a palavra de Deus. E não esqueça também de inscrever-se no canal se ainda não se inscreveu e de nos ajudar na vaquinha da compra do computador. Vai me ajudar muito no trabalho de edição destes vídeos, inclusive. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!